Olá, bom dia, amigos. Eu vou falar aqui hoje com vocês sobre um artigo bastante interessante que mostra a pacientes com depressão que apresentam resistência ao uso de antidepressivos e, concomitantemente, apresentam uma disfunção da função tiroidiana, né? Ou eles apresentam um hipotiroidismo subclínico ou um nível de TSH dentro da faixa normal, mas tendendo para ser mais alto. Esse artigo aqui, ele foi publicado no Jornal de Psiquiatria em julho de 2018. Então, o que é que ele fala aqui pra gente? Que a tireoide e as desordens do humor são relativamente comuns. E elas podem ocorrer simultaneamente nas mesmas pessoas. E é necessário que o tratamento dessas pessoas seja otimizado. Tá? É importante a gente saber que os principais hormônios utilizados na avaliação da tireoide são o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que é um hormônio hipofisário, que ele age estimulando a tireoide a produzir o T4, que na verdade não é um hormônio, ele é um pró-hormônio, ou seja, ele não é um hormônio ativo, e o T4, através da ação de enzimas chamadas desiodinases, é transformado em T3, que realmente é o hormônio ativo da tireoide. Tá? Então aqui fala que o T4 é predominantemente um pró-hormônio. Ele atua dentro das células, ativa os transportadores e é convertido em T3, o qual subsequentemente vai interagir com as proteínas, incluindo os receptores nucleares, para modular a expressão dos genes e numerosos aspectos do metabolismo. Então entendam. O T4 ele é um pró-hormônio, ele não é um hormônio ativo. Ele não age sobre um receptor, ele não tem esse poder. O hormônio que vai agir sobre o receptor e daí mandar as informações para a célula fazer o que o nosso corpo necessita, o que o nosso metabolismo necessita, é o T3. Acontece que muitas pessoas não conseguem transformar o T4 em T3. Por vários motivos, tá? Por vários motivos que eu vou falar daqui a pouco. Então, os níveis de TSH, muitos médicos só avaliam a função tiroidiana solicitando apenas o TSH. Como eu já falei, o TSH ele não é um hormônio próprio da tireoide, ele é um hormônio hipofisário que estimula a tireoide a produzir os seus hormônios. Então, os níveis de TSH abaixo de 2,5, eles não são fisiologicamente ótimos ou normais para a grande maioria das pessoas. De fato, o nível de TSH dentro da faixa de referência normal dos exames, mas tendendo para o valor mais alto, quando comparados com os níveis de TSH abaixo de 2,5, eles podem estar associados com um hipotiroidismo leve, tá? Então, normalmente, os valores de referência nos exames para o TSH vão até 4,5 ou até 5,5, considera esse valor de TSH normal. Mas, para nós termos um valor otimizado, esses valores de TSH eles têm que ser abaixo de 2,5 ou até abaixo mesmo de 2, como fala aqui, tá? Então, estudos atuais sugerem que o alvo para o TSH na suplementação deve ser abaixo de 2,5 ou até abaixo de 2. Tudo bem? Aqui nós temos que ambas as atividades da tireoide, tanto o hipotireoidismo, que é uma atividade excessiva da tireoide, quanto a hipofunção da tireoide, que é o hipotireoidismo, são bastante comuns na população. E o hipotireoidismo está frequentemente associado com sintomas de depressão.
E as causas mais comuns de hipotireoidismo são as desordens autoimunes, ou seja, 80% dos casos de hipotireoidismo são de hipotireoidismo de Hashimoto, quando o nosso próprio organismo produz anticorpos que atacam a nossa tireoide e impede uma produção hormonal normal. E quando essa tireoide, essa produção é diminuída cirurgicamente, né, através da retirada de adenomas tireoidianos. Ok? Outra coisa aqui que esse trabalho mostra é que muitos estudos sugerem que existem benefícios a curto prazo da suplementação de hormônios tireoidianos nos pacientes com sintomas, melhorando sintomas simples, como fadiga e disfunção do humor. Em adição a isso, consensos atuais dizem que o tratamento do hipotireoidismo subclínico melhora o perfil lipídico e melhora o risco a longo prazo de AVC e doenças cardiovasculares, minha gente. Olha como a disfunção da tireoide é um problema grave. Se ela não for tratada de forma adequada, ela aumenta a longo prazo o risco de AVC e de doenças cardiovasculares. Tá? Outra coisa que esse trabalho está mostrando é que os hormônios tireoidianos podem afetar vários aspectos do desenvolvimento e da função celular. Então não é surpresa de que as relações entre a disfunção tireoidiana e distúrbios psiquiátricos estejam presentes. Especialmente desordens psiquiátricas podem aumentar o risco de desordens do humor e que a taxa de depressão é modestamente elevada nos pacientes com hipotireoidismo. Tá? Então, o que esse estudo está mostrando é que muitos pacientes que apresentam depressão e uma depressão que não está melhorando com o uso de antidepressivos é porque eles apresentam uma disfunção da tireoide. E se não for corrigida essa disfunção tireoidiana, esse paciente não irá melhorar. O que ele está precisando é de hormônio tireoidiano, não é de antidepressivo. Eu posso dar 1, 2, 3 antidepressivos, aumentar cavalarmente a dose desses antidepressivos. E esse paciente não irá melhorar, porque não é o que o organismo dele está precisando. Outra coisa é que não adianta nós medirmos só o TSH, como eu já falei. O TSH é um hormônio hipofisário. E ele é um hormônio que varia, a sua taxa varia de acordo com a hora do dia, varia de dia para dia, ou seja, se eu medir o TSH hoje, às 2 horas da tarde, e medir meu TSH amanhã, às 2 horas da tarde, provavelmente os valores serão diferentes, e varia também de laboratório para laboratório. Tá? Então, se nós formos utilizar o TSH como parâmetro único de avaliação da tireoide, nós teríamos que fazer múltiplas medições em vários dias seriados, em vários horários diferentes, para se ter uma melhor análise disso. Tá? Porque, na verdade, os hormônios tireoidianos são T4 e principalmente o T3, que é o hormônio ativo. Muitas vezes os endocrinologistas prescrevem apenas o T4 para o tratamento das disfunções da tireoide, para o tratamento do hipotireoidismo. Mas, como eu já citei, e está aqui escrito no artigo, e está escrito também nos melhores livros de fisiologia, como o Guyton, o T4 é um pró-hormônio, ele não é hormônio ativo da tireoide. E muitas pessoas não conseguem transformar o T4 em T3, que é o hormônio ativo, devido a vários fatores. Primeiro, para você entender bem, para se construir uma casa, nós precisamos de matéria-prima para construir essa casa. Nós precisamos de tijolo, nós precisamos de cimento, nós precisamos de areia, nós precisamos de brita,
Se essa pessoa está deficiente da matéria-prima para fazer os hormônios tiroidianos, ela não irá conseguir fazer. E quais são essas matérias-primas? É a tirosina, é o selênio, é o zinco, é o iodo. Ou seja, se essa pessoa estiver deficiente disso, ela não irá produzir de forma adequada os hormônios tiroidianos. Outro fator importante, para esse hormônio T4 ser transformado em T3, algumas condições também precisam estar presentes. Por que é que o hipotiroidismo é muito mais comum em mulheres do que em homens? Porque as mulheres menstruam, e nessa menstruação elas perdem ferro, e a sua reserva de ferro, que é medida através da ferritina, geralmente está baixa. E quando essa reserva de ferro está baixa, o T4 não é convertido em T3. Tá? Então nós temos que repor ferro nessas mulheres. Tá? Outra coisa, as mulheres modernas têm várias ocupações durante o dia, elas vivem muito estressadas. E esse estresse causa um fenômeno chamado predominância estrogênica, ou seja, elas têm muito mais estrogênico em relação à progesterona. E essa falta da progesterona também é outro fator que impede que os hormônios tiroidianos ajam de modo adequado. Então, muitas vezes é necessário repor progesterona nessas mulheres. Outro fator importante é os vários distúrbios de sono que as pessoas apresentam. As pessoas estão com ciclo circadiano anormal, apresentam níveis de cortisol inadequado, níveis de melatonina inadequada. E esses dois hormônios, tanto o cortisol quanto a melatonina, são extremamente importantes para sensibilizar o receptor para que o T3 haja devidamente dentro da célula. Se esses níveis hormonais estão inadequados, esses hormônios também não vão agir, tá? Então não importa se os níveis lá no laboratório estão normais. O valor normal não quer dizer nada. Eles têm que estar otimizados e a pessoa tem que ter condições para transformar o T4 em T3 e o receptor tem que estar sensibilizado para que esses hormônios possam agir dentro das células. Tudo bem? Então, alguns estudos aqui já mostram que nos pacientes com depressão é necessário a introdução do T3. Ó, na literatura de depressão, existem vários estudos de T3. E o T3 pode entrar e equilibrar os tecidos muito mais rapidamente do que o T4. Claro, gente, que isso aqui tudo ainda são estudos, tá? Muita coisa ainda tem que ser feita, muita coisa tem que ser avançada, mas é importante sempre ter em mente que se você receber um paciente depressivo, refratário ao tratamento, você tem que ver como é que está a sua função tiroidiana, se ela está adequada, e tem que fazer esse tratamento da forma mais eficiente possível, que provavelmente esse paciente pode obter uma boa melhora do seu quadro depressivo. Ok? Espero ter ajudado com essas informações e até uma próxima.